Boa tarde, pessoal. Hoje, dia 1º de dezembro, último mês do ano. Estamos começando mais uma aula do componente curricular de Filosofia 1, no curso técnico integrado em Administração. Queria cumprimentar aqui a Vitória, a Silvana, Maria Alice, Ana Luísa, o Christian, Thalia, Felipe, Milena e Amanda. Em nome de vocês, eu cumprimento todos os colegas da turma. Espero que todos estejam bem. Espero que todos estejam fazendo a vacina contra a Covid, porque essa é a forma mais razoável da gente também poder acelerar um pouco o nosso retorno. A gente viu esses dias um dado um pouco preocupante da região aí de Taquara, né, da Coordenadoria de Saúde, que o índice de vacinação entre adolescentes ainda estava muito baixo, né? Chegava em torno de 60%. Então, a gente precisa melhorar esse índice também para ter um retorno presencial mais seguro, mais confiável, tá? Então, quem ainda não fez a sua vacina, pessoal, por favor, eu sei que vocês já devem ter disponível aí na cidade de vocês. Ótimo, Amanda, muito bom. Não deixem de fazer a vacina. Não dói nada, vai passar, só uma dorzinha ali no braço na hora, mas vai ser tudo tranquilo. Eu já me vacinei, minha esposa também, meus filhos ainda não, porque não tem idade, mas acreditamos todos na vacina e essa é a forma mais segura da gente poder retornar e voltar tudo para as condições que esperamos todos, né, de nos encontrar, podermos estar todos no campus, né, conhecendo e vivendo, né, a experiência do ensino médio, de fato, no campus. Então, o que a gente pode fazer no momento, né? Vamos torcer aí para que em 22 nós possamos estarmos todos juntos, nos conhecer, né, compartilharmos a sala de aula, e que num dia quente de sol, lindo, maravilhoso como esse, a gente não esteja fechado em casa, ou em casa, não necessariamente fechado, né? Mas que possamos estar na escola, né? Junto com outros colegas, né? Vendo as pessoas fisicamente, tá? Muito bem. Então, feita essa saudação inicial, eu gostaria de deixar o espaço para ver se alguém de vocês tem alguma pergunta, algum comentário, algo que gostaria de falar. Tá tudo certo? Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar as atividades do Moodle, se estão fazendo. Se alguém tem alguma dúvida sobre o componente, alguma questão, algo que eu gostaria de perguntar agora já de início. Deixa eu escrever isso aqui. Não? Para mim tá tudo certo, senhora, eu já fiz tudo. Ótimo, obrigado. Que bom. Então, vamos ao que viemos. Deixa eu abrir o arquivo aqui. Ótimo. Vocês já devem estar aí logo visualizando a minha tela. Eu vou projetar. E então começamos. Deixa eu colocar como apresentação. Hoje nós vamos dar um passo a mais, né, no componente curricular. No primeiro ano, o grande objetivo é a gente conhecer um pouco sobre as origens e o começo, propriamente, da filosofia. Semana passada, a gente viu os primeiros movimentos, os primeiros filósofos, o que eles pensavam, como que era a filosofia que eles faziam, quais eram as questões filosóficas que permeavam a discussão da época. Na aula de hoje, a gente vai dar um passo a mais. Nós vamos conhecer mais 2 filósofos pré-socráticos, e nós vamos conhecer também outros 2 filósofos, ou 2, vamos dizer assim, filósofos de uma categoria um pouco inferior, que são os sofistas, tá? E também a gente vai ver o começo, né, da chamada filosofia clássica, tá? E aí a gente vai conhecer um pouquinho também do contexto em que nasceu e viveu, e um pouco da sua filosofia, né? Daquele que é um divisor de águas da filosofia. Existe uma filosofia antes dele e uma filosofia depois dele, que é o Sócrates, tá? Bom, então, eu espero que vocês, nesse primeiro momento aqui, possam entender, né, a partir da aula, mas também tem materiais complementares. Tem textos disponíveis no Moodle, tem outros materiais também para vocês acessarem, que vão estar lá disponíveis, que vão complementar aquilo que eu vou falar na aula de hoje, tá? A aula não é só esse nosso encontro aqui, mas é também a leitura dos materiais, textos, vídeos que vão estar disponíveis para vocês lá no Moodle, tá? Muito bem. Então, a gente viu na semana passada um pouco, né, dessa inversão que o Tales de Mileto propôs, ele que é considerado o primeiro filósofo, sobre tentar compreender o mundo e buscar respostas de uma forma mais calculista, mais fria, mais racional.
deixar compreender o mundo a partir daquilo que o logos, como os gregos diziam, né? A racionalidade pode nos proporcionar. E não mais se apegando a narrativas mitológicas, né? Como os antepassados, os gregos mais antigos, acreditavam, né? Eu falei para vocês, eu lembro, semana passada eu falei para vocês, né, que a filosofia é um balde de água fria na mitologia, né? Não que a mitologia morra, ou que ela não tenha mais sentido, ou que ela não exista mais, mas os filósofos procuraram, então, compreender, não mais simbolicamente, mas racionalmente o mundo, o ser humano, as coisas à nossa volta, os outros seres humanos, a partir dessa perspectiva mais racionalista, né? Enquanto que os gregos do período arcaico, eles procuravam uma explicação para o mundo, de certa forma, um pouco mais romântica, mais simbólica, né? A partir de histórias, a partir de forças sobrenaturais, né? Que os filósofos desse período aqui já não vão se contentar mais, né? Eu falei um pouquinho para vocês que a grande preocupação desses filósofos pré-socráticos era tentar compreender a natureza. A grande pergunta dos filósofos gregos era uma compreensão da totalidade do universo e qual o primeiro princípio que fundamenta toda essa totalidade, né? A qual eles deram o nome de arqué. Bom, mas não nos interessa tanto a filosofia pré-socrática nesse momento, apesar de ser muito importante, né? Mas a aula de hoje, eu já falei semana passada, a aula de hoje é sobre outros dois grandes filósofos pré-socráticos, o Heráclito e o Parmênides. Eu falei um pouquinho deles na semana passada, né? Mas aqui estão dois dos seus grandes princípios, né? Heráclito é um filósofo e basicamente, pessoal, vejam como que é forte, como é potente, como essas duas concepções filosóficas, elas perpassaram tempos, séculos, e elas ainda estão muito presentes na história da filosofia, né? Basicamente, a gente pode simplificar os argumentos desses dois filósofos, Parmênides e Heráclito, nesses dois princípios que vocês estão visualizando. Então, o princípio heraclitiano é o princípio do movimento, é o princípio da eterna mudança, que as coisas estão sempre fluindo. O Heráclito usa uma metáfora muito interessante e que a gente pode também pensar aqui sobre ela. Ele usa a metáfora do rio. Ele diz que nós nunca podemos nos banhar duas vezes no mesmo rio, porque cada vez que nós entramos no rio, apesar de ser o mesmo rio, a água vai ser diferente, alguma mudança vai ter acontecido, o dia vai ser diferente, o momento vai ser diferente. Nós estamos diferentes, né? A cada dia estamos diferentes, tá? E esse princípio do Heráclito, o princípio da mudança, da eterna mudança, né? Da permanente mudança, que as coisas estão sempre em transformação, ele debatido a partir, né, da tese do Parmênides, que é um filósofo contemporâneo dessa época, em que o Parmênides diz que o ser é e o não ser não é. Pode parecer uma bobagem isso, né? Mas esse é um princípio lógico, né? Parmênides é o fundador de um dos grandes princípios da lógica ocidental, que é o princípio da identidade. As coisas são e não podem não ser ao mesmo tempo. Então, uma água é água e não é outra coisa a não ser água naquele momento, né? Então, ela pode ser gelo, a água pode virar gelo, mas quando ela estiver naquela condição de gelo, ela é gelo, ela não é água como água não sendo gelo, tá? Então, esses dois princípios, né, desses dois filósofos, eles perpassam a tradição filosófica, né? Por exemplo, Parmênides é um mentor intelectual do Platão, que é um filósofo que a gente vai ver mais adiante, né? Assim como o pensamento do Heráclito, ele é um pensamento que, de certa forma, influencia muito, né, da corrente aristotélica, né? Da não fixidez, da não estaticidade das coisas, né? Do princípio do movimento, que as coisas estão em eterna mudança, tá? Então, assim, vale a gente pensar assim, vamos pegar um exemplo, né? Uma criança, o meu filho, por exemplo, que vocês viram ele na semana passada, já está nele o adulto que ele será. Segundo Heráclito, ele está em eterna transformação. Ele era um bebê, está, né? Agora ele está com 4 anos. Ano que vem ele completará o seu 5º ano. E o Parmênides vai dizer o contrário. O Parmênides vai dizer que ele é o que ele é agora, como criança, mas ele
É óbvio que ele vai mudar, mas quando ele mudar, ele vai ser uma outra coisa. Ele vai ser aquilo que ele será naquele momento, né? Então, esse é o princípio da identidade. Então, são os dois grandes princípios que os pré-socráticos do Heráclito e Parmênides formulam. O princípio do Heráclito é o do eterno movimento, que as coisas estão em permanente transformação, e o princípio da identidade do Parmênides, que ele vai dizer que o ser é e não é, e que o não ser não é. Esse é o princípio da identidade, ou seja, eu não sou mais aquela criança que eu era quando tinha 5 anos. Eu sou agora um adulto. Tá? Eu não sou mais aquela criança. Agora, naquela época, quando eu era criança, eu era criança. Minha identidade era a identidade de criança. Agora eu sou um adulto. A minha identidade é a identidade de adulto. Eu não posso ir contra isso. Tá? Então, são basicamente esses dois grandes princípios, né, que formulam o grande debate, né, metafísico, eu diria até, metafísico, porque ele vai estar além, né, das questões apenas materiais, né? Não é metafísico, perdão, é ontológico, é o estudo do ser, né? Para Heráclito, o ser está em eterna mudança. Para Parmênides, o ser é e o não ser não é. Ou seja, o ser ele é idêntico a si mesmo. Tá? Então, nós não temos, pessoal, desses dois filósofos, obras escritas por eles. Tá? Nós não temos acesso. Não restou obras completas, tanto do Heráclito como do Parmênides, assim como de outros filósofos pré-socráticos dessa época. O que nós temos desses dois filósofos são fragmentos, partes das suas obras, trechos, pequenos trechos de textos, frases que eles escreveram e que sobraram ao longo do tempo, né? Na passagem das gerações, nós tivemos a preservação de apenas fragmentos desses filósofos, porque eles escreveram isso há muito tempo, né? Eu não saberia dizer exatamente o ano que Parmênides e Heráclito viveram, né? Mas nós não temos acesso a obras completas deles, né? Diferente do que vai acontecer depois com a filosofia clássica, né? Depois eu já vou dar um exemplo para vocês. Tá? Um outro grupo, pessoal, dessa época aqui também é o grupo dos sofistas. Tá? Os sofistas, eles são... A gente não pode dizer que eles eram filósofos necessariamente, mas eles eram, assim, uma espécie de professores particulares da época, né? Os sofistas, eles fizeram algo muito importante para a cultura ocidental, que foi eles foram os primeiros a ensinar algumas técnicas para pessoas que queriam aprender mais daquilo que já sabiam no seu cotidiano, na sua oikos, na sua casa. Né? Os sofistas, eles popularizaram o ideal democrático das classes sociais em ascensão, principalmente a classe dos comerciantes. Tá? Porque filosofia, nesse contexto aqui, pessoal, era algo para poucos. Poucos, por exemplo, o Parmênides, o Heráclito, o Tales, Anaxímenes, outros filósofos dessa época, eles eram nobres, eles eram pessoas ricas. Eles cultivavam o tempo livre. A filosofia é resultado do tempo livre. E os comerciantes, eles trabalhavam, eles faziam comércio, eles tinham uma outra rotina. Só que eles começaram a ascender socialmente e, de certa forma, começou a sobrar mais tempo para eles. E nesse tempo livre, eles quiseram aprender novos conhecimentos. Eles foram atrás de novos conhecimentos, né? Esses comerciantes. E quem ensinava esses conhecimentos para eles, portanto, eram os sofistas. O principal conhecimento vendido, vamos dizer assim, pelos sofistas, era a retórica. A retórica é o quê? A retórica e a persuasão são duas habilidades. A retórica e a persuasão, elas são capacidades, ou melhor, habilidades que nós aprendemos para defender um ponto de vista. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês sabem que julgamento está começando hoje? Não sei se vocês prestaram atenção nas mídias, nas redes sociais, se apareceu isso também, né? Mas hoje está começando o julgamento. Sim. Quem falou? Pode falar. Luana, eu sei que tá começando o julgamento da... Acho que é Boate Kiss, alguma coisa assim, o nome, que queimou em 2013, eu acho. Exatamente, Luana. A Boate Kiss. A Boate Kiss, eu tive alunos aqui de Passo Fundo que estavam na boate, ex-alunos, no caso, né, que estavam estudando na Universidade Federal de Santa Maria. Eu tive um aluno que ele conseguiu sobreviver, né? Foi um dos sobreviventes, um daqueles que foi transplantado pele, né? Ele teve todo um braço reconstruído,
ele teve que ser levado de helicóptero aquela noite de Santa Maria para Porto Alegre, né? Foi bem traumático, assim. Eu lembro a irmã dele depois foi minha aluna nessa época, né? Contou como é que tinha sido, né? Tudo foi uma situação muito, muito traumática para as pessoas que... Eu acho que vocês tinham o quê? 5, 6 anos nessa época, né? Em 2013, por aí, talvez um pouco mais, um pouco menos. Mas foi, assim, um episódio muito, muito marcante, muito chocante, né? Porque, assim, tinha imagens das pessoas mortas, né? Estendidas em assim, aqueles sacos, né? Que colocam cadáveres, né? Estendidas na rua, assim. Era uma coisa horrível, abominável. E aí, quando as famílias foram informadas, né, que assim que os jovens estavam lá, os corpos eles foram levados para um ginásio para reconhecimento. É uma coisa assim inacreditável, pessoal, né? Foi uma tragédia muito impactante, assim. Eu lembro que a comoção nacional foi algo assim inexplicável. E hoje, como a Luana disse, está começando o julgamento dos 4 acusados. 4 pessoas foram acusadas, né? E vão ser julgadas por um júri popular. Eles saíram de Santa Maria, o julgamento está correndo em Porto Alegre, 9 anos depois do acontecimento, né? Quase 9 anos, porque foi em janeiro de 2013, né? E agora que está sendo, né, está começando o julgamento, né? A expectativa é de 12 dias, de 12 a 14 dias de julgamento. E só para trazer um exemplo para vocês também, pessoal, eu fui durante um bom tempo aqui na cidade de Passo Fundo, jurado do Tribunal do Júri, né? E eu acompanhava, participei de vários julgamentos, né, de pessoas que foram... porque quem vai para júri popular, não é todo mundo que vai para júri popular, são aqueles crimes cometidos contra a vida. Pessoas que mataram ou tentaram matar. Esses crimes que são julgados por um tribunal do júri, né? São feitos lá, participam do sorteio 21 pessoas da comunidade, né, da cidade. Tem o corpo de jurados, né, da cidade. Eu ainda faço parte do corpo de jurados aqui da cidade de Passo Fundo. E aí você participa, né, uma vez por ano, você participa do sorteio, e nesse sorteio, então, eles escolhem 7 pessoas para compor o tribunal, né? O corpo de jurados, melhor dizendo, corpo de jurados. E aí, em todos os casos que eu participei, que eu acompanhei, e esse lá da Boate Kiss não vai ser diferente, todos os envolvidos, quando a gente escuta a história, tanto da promotoria, que é quem geralmente acusa, né, o caso aqui desse julgamento que está começando hoje, como a defensoria, né, os advogados de defesa ou o defensor público, quando você escuta eles falar, você, assim, se convence, você não, o jurado, né, quem for o jurado, se convence de que aquela versão é a versão correta. É inacreditável. Porque essas pessoas, eles conseguem, pela sua habilidade, pela sua capacidade, pelos seus argumentos, convencer qualquer pessoa sobre qualquer assunto. É impressionante. Mas isso é uma técnica aprendida. A retórica e a persuasão, a retórica é a capacidade de falar bem em público. A persuasão é a capacidade de falar bem em público, convencendo sobre algo. Era isso que os sofistas ensinavam para os comerciantes lá na Grécia Antiga. E que, portanto, não está em jogo a verdade. Não está em jogo a verdade. Está em jogo a melhor versão. A versão que mais convence. A mesma coisa acontecerá com esses acusados, né, desses crimes lá da Boate Kiss. Eles vão ser julgados e não se está preocupado necessariamente com a verdade. Está se preocupado com o melhor argumento. E aí vai muito, né, da capacidade das pessoas que estão envolvidas no julgamento de saber usar bem a retórica e a persuasão, né? Isso, no primeiro momento, pode ser uma coisa ruim, mas, por outro lado, é muito importante, porque, vejam bem, vocês imaginem, pessoal, e o direito é isso, quem tiver interesse de fazer a faculdade de direito, eu aconselharia também, porque é um curso fantástico. Sobre essa perspectiva que eu estava falando agora, né? Mas não só, porque nas sociedades democráticas, a nossa capacidade de falar bem em público, de defender pontos de vista, de poder se posicionar sobre determinados assuntos, ela é muito importante, desde que você saiba falar bem em público e convencer os outros da sua opinião. Essa é uma capacidade, uma habilidade, melhor dizendo, é uma habilidade
que os sofistas vendiam, então, para essas classes sociais em ascensão, né? O que é a democracia, senão um lugar em que as pessoas debatem publicamente sobre determinados assuntos, ou qualquer assunto. Mas não adianta as pessoas debaterem um assunto se elas não sabem falar bem em público, se elas não sabem defender o seu ponto de vista. Então, os sofistas, eles faziam isso. Eles ensinavam para as pessoas técnicas de retórica e persuasão. Tá? E isso levou a muitas críticas, né? Então, eles eram acusados, por exemplo, de vendedores do saber, mas também tem muitos aspectos muito positivos, né, na obra desses filósofos sofistas. Um deles, Protágoras, né, esse que vocês estão vendo aí, né, supõe-se que seja ele, né? Protágoras, desculpa, pessoal. Protágoras viveu no século V, então, antes de Cristo, né? E ele tinha um método da antilogia, que era defender opiniões usando argumentos para cada uma das posições, né? A antilogia é você colocar racionalidades em antagonismo, é esse o significado da palavra antilogia, né? É você colocar argumentos racionais um contrário ao outro, tá? E o Protágoras defendia isso porque ele acreditava que o logos é resultado do exercício técnico da razão humana, né? Quanto mais a gente fizer isso, quanto mais a gente se habituar a debater sobre qualquer assunto, mais nós vamos estar exercitando a nossa razão, a nossa racionalidade, né? E a verdade vai resultar dessa discussão entre os iguais, né? O Protágoras, então, era alguém que era visto como aquele que educava para o debate público, para a participação das pessoas nos debates públicos, né? Porque a democracia grega era assim, pessoal, era uma democracia direta, né? Não tinha o representante como é hoje. Hoje a gente escolhe um representante que vai falar no nosso lugar. Na Grécia Antiga, a democracia era direta. Existia lá o percentual de pessoas que eram consideradas cidadãs, essas pessoas, e elas debatiam tudo, sobre absolutamente tudo, né? E aí era muito importante para os cidadãos que tivessem essa capacidade de saber debater em público, né? Então, o Protágoras não é que ele não acreditava numa verdade, ele acreditava que a verdade resultava dessa discussão entre pessoas nas mesmas condições, né? Nas mesmas condições de saber usar essas técnicas, né, de convencimento, de retórica, de persuasão. Outro filósofo bem importante dessa época é o Górgias, né? O Górgias já viveu um pouquinho depois do Protágoras, e o Górgias dizia que não há como a gente chegar a uma verdade. A razão, o máximo que ela consegue, é iluminar os fatos sem chegar a uma conclusão definitiva. E o Górgias apelava muito mais para a persuasão, a forma mais eficiente da persuasão era o caráter emotivo da persuasão. Certamente, né, o debate, né, que está começando hoje, né, o debate em torno, né, dos acusados, né, de cometer as mortes da Botkiss, certamente os seus advogados vão apelar para a emoção, para que os jurados se sensibilizem com a situação, né? Certamente essa é uma técnica, o caráter emotivo da persuasão é uma técnica muito eficiente, né? Quando vocês querem pedir para a mãe de vocês, para o pai de vocês, para vocês irem para uma festa, né? Além de lavar louça, ajudar na limpeza da casa, organizar o quarto, certamente rola aquela pegada mais emotiva, né? Porque eu te amo, minha mãe querida, paizinho, né? Você pode fazer isso para mim. Esse caráter mais emotivo é um componente muito forte, né? Muito potente, né? Na técnica da persuasão. E o Górgias já tinha reparado nisso, né? Há muito tempo atrás, né? Quando vocês querem alguma coisa, então lembre-se do Górgias, né? Apelem para o caráter emotivo da persuasão. Bom, então, pessoal, nós vimos lá os pré-socráticos, que eram filósofos que estavam preocupados com os princípios da natureza, os princípios da totalidade. Nós vimos agora um pouquinho na aula de hoje sobre os sofistas, que é um grupo de filósofos que ensinavam essas técnicas de persuasão e retórica para as pessoas, para aprender que elas debatessem bem em público, que elas usassem diferentes argumentos, que elas usassem sempre a racionalidade para convencer os outros, a razão e a emoção, sem necessariamente ter uma preocupação com a verdade, né? Porque os sofistas não acreditavam que era possível se chegar a uma verdade, né? O Górgias radicalizou isso, dizendo que
não há sequer como chegar a uma verdade, né? E que a razão é a luz, vamos dizer assim, né, que traz maior compreensão sobre os fatos, né, sem a gente chegar necessariamente a uma verdade definitiva. Bom, então, pré-socráticos, sofistas, agora, qual que é a importância, então, dos sofistas, né, pessoal, para o período que vem na sequência? Os sofistas deslocaram o foco das questões cosmológicas, né, da totalidade, da origem do universo, para essa questão da linguagem, né? Aprofundaram essa capacidade humana da razão, né, os instrumentos da razão, a persuasão, né, a retórica, e demonstraram também que por meio do ensino e da argumentação a gente formula os raciocínios lógicos de uma forma mais bem elaborada. Então eles desenvolveram um embrião da lógica, né? A lógica, que é uma área, a gente vai estudar isso mais adiante, né? A lógica é como se fosse assim, são as ferramentas da filosofia. A lógica, aprender lógica é como você aprender a usar uma chave de fenda para trocar uma roda de um carro, né? Trocar o pneu do carro. É uma ferramenta. A lógica é uma ferramenta por exemplo, que ajuda a gente a pensar melhor. Tá? Essa foi a importância dos sofistas, tá, pessoal? Até aqui, gente, alguma pergunta, algum comentário, algo que vocês gostariam de falar? Tudo tranquilo? Por mim tá tudo certo, senhor. Muito bem. Se não temos perguntas, nós vamos dar um passo a mais e a gente vai começar a conhecer um pouco mais sobre a filosofia no período clássico, na Grécia, principalmente. Vocês estão vendo aí um quadro que, na verdade, é fake, tá, pessoal? Esse quadro aí, ele é uma enganação para a gente, tá? Porque vocês estão vendo, né? O nome dele é a Escola de Atenas e ele foi pintado no século XVI pelo grande pintor renascentista Rafael Sanzio, né? Por que eu digo que ele é fake? Ele não é fake porque ele não existe, né? Ele é fake porque ele coloca, assim, diferentes filósofos. Aqui são todos os filósofos, né, da antiguidade, tem vários aqui, né? Então, por aqui deve estar Parmênides e Heráclito, aqui está Platão e Aristóteles, esse é Sócrates, essa é uma filósofa da época, que agora eu não vou lembrar o nome dela, era a única mulher filósofa da Grécia Antiga, uma série de outros filósofos, o próprio Gorgias, o Protágoras, Parmênides, Heráclito, Anaximenes, ou seja, o que o Rafael, esse pintor renascentista, fez? Ele colocou todos os filósofos da Grécia como se fossem contemporâneos, o que não é verdade, né? Para vocês terem uma ideia, o Parmênides viveu uns 100 anos antes do Sócrates, né? O Aristóteles também, aqui nessa foto aparece ele foi discípulo de Platão, está Platão e Aristóteles aqui ao centro. Olha só, e essa figura, estão vendo aqui, pessoal? Conseguem ver essas duas figuras do centro aqui, ó? Esse é Platão e esse é Aristóteles. O Rafael era muito sacana, né? Porque ele fez o Platão com a cara do Leonardo da Vinci. Se vocês buscarem fotos do Leonardo da Vinci, vocês vão ver que o Leonardo da Vinci tem essa cara aqui, ó. Ele fez o Platão como se fosse o Leonardo da Vinci, né? Assim como todos os outros membros aqui da pintura. Ele buscava pessoas da sua época, né? Porque ele não conseguia imaginar, certamente os gregos do Mediterrâneo, eles não eram como esses que estão retratados aqui, né? Eles eram muito mais parecidos com os orientais, com os árabes, né, do que essa galera aqui. Esses aqui são italianos do século XVI, né? Contemporâneos do Rafael, né, das cidades renascentistas, né, Florença, Veneza, as cidades que eram importantes na época, né, do Rafael, tá? Então, assim, por isso que a gente pode dizer que é um quadro fake, né? O Sócrates, assim, ó, seria impensável o Sócrates estar no mesmo período, com mais ou menos essa mesma idade, junto do Aristóteles. Viveram, assim, 100 anos, 120 anos de diferença um do outro, né? Assim como, se não me engano, esses aqui são Heráclito e Parmênides. Eles são muito distantes um do outro, né? Desses outros filósofos aqui, né? Diotima era o nome dela. Se não me engano, era Diotima. Dessa filósofa aqui. E a própria escola de Atenas, ela não deveria ter esse modelo aqui, né? Ela não tinha essa arquitetura, esse desenho aqui que
o Rafael utilizou. Na verdade, que ele está usando uma técnica típica do Renascimento, que era a perspectiva, né? Ó. Vocês estão vendo, ó? Vocês estão vendo assim que é como se fosse uma imagem em 3D, né? Você tem a técnica da perspectiva aqui, ó, que é uma técnica típica do Renascimento, né? Bom, então, mas isso não, a gente não quer analisar artisticamente, né, esse contexto, mas eu coloco ele aqui só para vocês terem noção um pouquinho, né, de como que era, quem são os filósofos do período clássico. Sem dúvida alguma, nisso é certo, né? Os filósofos do período clássico, os mais importantes são esses três aqui, né? Sócrates, Platão e Aristóteles. Sócrates é mestre de Platão, que é mestre, por sua vez, de Aristóteles, né? E essa na verdade, o que ele está falando é que o Renascimento, vocês devem estudar isso, se não estudaram até agora, vão estudar comigo lá no segundo ano. O Renascimento é o retorno a volta, né, da filosofia clássica, de modo especial do pensamento do Platão e do Aristóteles. Mas o que tem de tão importante nesse período clássico? Tem a figura do Sócrates. O Sócrates, eu já falei um pouquinho para vocês dele na primeira aula, se não me engano, nas primeiras aulas. O Sócrates é talvez o maior filósofo da Grécia Antiga. Talvez não. A gente pode, assim, colocar entre, assim, os top 3 filósofos da Antiguidade. Né? Sem dúvida alguma, Sócrates está ali. Né? Essa passagem está representada a sua morte, né? Ou melhor, um momento antes da sua morte, né? Porque ele está vivo ali ainda, né? Ele não está morto. O momento em que ele é condenado a beber veneno, né? E ele aceita pacientemente, né? Porque os seus acusadores disseram para ele assim: olha, Sócrates, se tu negar tudo aquilo que você acredita, você está liberado. Os teus crimes vão ser perdoados. E ele vai dizer assim: olha, na verdade eu não nego nada. Eu não vou retirar nada do que eu digo. Porque aquilo que eu acredito, né, vale mais do que a minha vida. E mais, e aqui por isso que ele está com a mão levantada, né, ele vai dizer assim que essa vida terrena, na verdade, não é a melhor vida. A verdadeira vida é a vida eterna, a vida do mundo das ideias. Esse mundo aqui é um mundo de sombras, um mundo de aparências, não é a realidade mais real. E como ele acreditava no mundo das ideias, e ele dizia assim: se eu morrer, eu vou estar, obviamente, eu vou abandonar o mundo sensível. Talvez quem vai ficar morto são aqueles que estão aqui, né? Porque ele vai contemplar a realidade mais real, segundo o que ele acredita. Bom, mas qual que é a importância do Sócrates? O que fez do Sócrates alguém tão importante assim? Então, algumas aí né, do que o Sócrates fez, né? Participou ativamente da política, da vida política de Atenas, era muito crítico dos sofistas, né, desses vendedores, né, do saber. Foi acusado de corromper a juventude e negar os deuses oficiais da cidade. O Sócrates passava a maior parte do tempo ensinando as gerações mais jovens, conversando com os jovens, né? Ele foi condenado, acusado de provocar os poderosos do seu tempo, né? Foi condenado à morte pelo seu método. A gente vai ver um pouquinho como que era esse método do Sócrates, tá? Bom, esse método, pessoal, consistia basicamente em 2 etapas. A primeira delas era perguntar fingindo ignorar, né? Essa primeira parte, pessoal, ela parece ser assim muito... A grande sacada é que o Sócrates, ele transformou algo que era muito complexo na época em algo popular. O Sócrates popularizou um método, um tipo, um jeito, uma maneira de se fazer filosofia. Porque até então, até o Sócrates, a filosofia ela se dava entre os nobres, entre todos esses filósofos que a gente viu até agora, Tales, Protágoras, Parmênides, Heráclito, Górgias, eles eram nobres, eles eram pessoas ricas, eles eram pessoas que tinham muito tempo livre. O que o Sócrates fazia era o contrário. O Sócrates, já na sua velhice, né, ele foi militar, ele viveu durante muito tempo também como guerreiro da cidade de Atenas, né? Depois de muito tempo já de aposentado, ele começou a frequentar os espaços públicos. Começou a frequentar? Não, ele já frequentava isso, né? Mas ele começou a instigar as pessoas desses lugares a fazerem perguntas. Só que essa é a primeira parte do método, né? Era perguntar como se ele não estivesse interessado necessariamente em saber a resposta da pessoa, mas ele fazia perguntas para fazer com que a pessoa pudesse
desconstruir a sua própria opinião e fazer com que os outros reconhecessem a sua própria ignorância, tá? Para daí sim ir para a segunda parte do método, que era, lembro que o Sócrates, eu falei isso já nas primeiras aulas, né? O Sócrates, ele era filho de uma parteira, né? E aí ele dizia que não basta só a pessoa fazer perguntas e não encontrar respostas, é preciso você dar à luz a novas ideias. E aí, quando a gente começa a propor as nossas próprias ideias, a partir do reconhecimento da nossa ignorância, a gente faz aquilo que a segunda parte do método socrático prevê, que é a passagem da opinião para o conhecimento, da doxa para a episteme. O que isso quer dizer? A doxa é a opinião que nós temos sobre qualquer assunto. E a minha opinião sobre o Bolsonaro, a minha opinião sobre o Moro, a minha opinião sobre o Lula. Todos temos opinião sobre qualquer coisa. A minha opinião sobre o que é uma música boa, se vale a pena ou não ter uma conta no Instagram. Perguntas das mais... qualquer pergunta, a gente pode fazer qualquer pergunta. Sobre qualquer assunto nós temos uma opinião. Só que a gente tem uma opinião, e essa opinião ela precisa ser superada. A gente precisa dar um passo além. A gente precisa romper com a superfície das nossas opiniões. E a gente precisa aprofundar essas opiniões, transformá-las em conhecimento. E a gente só consegue fazer isso quando a gente vai em busca de um conceito. O que é um conceito? É quando nós começamos a pensar o mundo, as coisas, a partir de problemas, a partir de assuntos, de temas, né? E é isso que o Sócrates faz. Ele começa fazendo perguntas idiotas para as pessoas, né? Perguntas do tipo assim, de onde que você está vindo? Né? Qual a sua cidade natal? Será que a gente deve ir numa procissão dos deuses? Ele começa fazendo perguntas muito simples, mas no fundo, essas perguntas, ele vai tornando elas cada vez mais complexas, como se fosse numa espiral, assim, né? Começa com uma perguntinha bem simples e vai complexificando num formato espiral até você chegar em algo mais conceitual, em algo mais coerente, algo mais profundo, não tão superficial como as nossas opiniões. Tá? Esse é o método socrático, né? Também pode ser dito como um método dialético, em que você, por meio do diálogo, extrai verdades a partir de novas e cada vez perguntas mais profundas. Tá? Então, esse é o método do socrático. É você partir de perguntas, desconstruir as nossas opiniões, reconhecer a nossa própria ignorância, para que nós possamos dar à luz a novas ideias, buscando novos conceitos e superando as opiniões em busca do conhecimento. Tá? Esse diálogo, ou melhor, esse método socrático, ele faz parte dos diálogos do Platão, que é Platão é o discípulo do Sócrates. Sócrates é o mestre e o personagem central de todos os diálogos do Platão. Eu listei aqui uma série de textos, porque como é que a gente tem acesso ao pensamento do Sócrates? O Sócrates não escreveu nada, pessoal. Não tem nenhuma obra que foi escrita pelo Sócrates. Tudo que se sabe do Sócrates foi escrito pelo seu discípulo Platão. E como que foi escrito? Por meio desses diálogos. Os diálogos são literalmente conversas. Na próxima aula a gente falar mais sobre Platão, quando for falar de Platão, eu vou mostrar para vocês como que era. Então lá tem lá o Protágoras conversando com o Sócrates, né? Tem lá o Alcibíades conversando com o Sócrates. Em cada diálogo tem um personagem, tem lá o homem velho, tem o homem rico, tem o jovem ambicioso. Para cada diálogo há uma personalidade com a qual o Sócrates vai debater. O Platão, como seu aluno, imagine a cena, né? É como se o Platão estivesse acompanhando esse diálogo e escrevendo as respostas das pessoas, transcrevendo as respostas das pessoas. É sempre o Sócrates dialogando com alguém. Ou é com um homem rico, ou é com um homem considerado honesto, ou com um jovem ambicioso, ou as pessoas debatendo bêbadas sobre o que é o amor. Enfim, tem assim os mais diferentes temas, né? Os diálogos são sempre debates filosóficos, né, do Sócrates com algum personagem acerca de temas como a morte, o amor, a verdade, a beleza, a justiça, né? São perguntas que o Sócrates faz, perguntas muito simples.
Por exemplo, se a gente deve, quando se fica velho, a gente tem mais medo da morte? Essa é uma bela pergunta, né? Quem tem mais medo da morte, né? É um jovem ou um velho? Um jovem porque acha, né, que tem muita vida para viver. Um velho porque talvez já esteja mais próximo da morte, né? Pelo fator idade. Né? Então, os diálogos do Platão, e aí tem uma coletânea de diálogos, se não me engano, são um total de 37 diálogos que Platão escreve, todos eles são o Sócrates debatendo com alguém sobre um determinado assunto. Tá? Então, essa é a grande virada que o Sócrates dá, pessoal. O Sócrates, lembram qual era o problema filosófico dos pré-socráticos, as questões filosóficas? Era compreender a natureza, compreender o movimento, qual que é a primeira matéria que compõe todo o universo. Isso era filosofia. Né? O Sócrates inverte a discussão. O Sócrates está preocupado com as questões antropológicas, com as questões humanas, sobre quem é o ser humano, o que é a verdade, o que é o amor, o que é beleza, o que é a justiça, o que acontece quando a gente morre. O Sócrates inverte a discussão filosófica. O Sócrates é um filósofo que está preocupado com as questões humanas, sobre o cotidiano humano, principalmente dos jovens, né? Porque ele vai fazer isso debatendo com outras pessoas, principalmente os jovens. Né? É isso que desperta a ira dos poderosos da época, né? Porque, de certa forma, ele colocava em questão a estrutura, o status quo da época, né? E ele era muito odiado por muitas pessoas, né? Exatamente por isso. Ele foi tão odiado que foi condenado à morte por isso. Tá? Bom, então aqui agora eu vou encerrar de falar, vou parar de falar, já falei demais. Eu queria agradecer a atenção de vocês. Para a próxima aula, a gente vai daí falar especificamente do pensamento de Platão, um Platão que escreveu aquilo que o Sócrates dialogava. Tá? Pessoal, de minha parte era isso. Não sei se vocês têm algum comentário, alguma pergunta, algo que gostariam de falar. Só um pouquinho, Ana. Não, eu tinha pensado em colocar um conjunto de questões, mas essas questões, elas remetem a um conteúdo que eu não trabalhei ainda. Tá? Então, não tem tarefa essa semana. Tem uma tarefa na semana 1, tem, deixa eu ver, um questionário na semana 3, questionário 2. Para esta semana, teria um questionário, deixa eu ver se daqui um pouco... Não, talvez seja possível vocês fazerem, né? Porque eu falei até o Sócrates. E deixa eu ver só se tiver alguma questão falando sobre Platão. Daí eu não vou deixar ele disponível, porque a gente não falou. Não, mas mas é tranquilo. Não tem nenhuma questão que pode ser complexa para vocês responderem, né? Porque eu tinha feito esse questionário, já aplicado ele também em outras turmas, e aí eu não tinha dado aula ainda para eles sobre Sócrates, então eu não tinha colocado. Mas tem, então eu vou disponibilizar. Ele já está lá na turma de vocês, né? Deixa eu só liberar esse questionário para vocês fazerem. Aí vocês têm prazo aí de 1 semana, 2 semanas para responder. Deixa eu só... É um questionário objetivo, 5 questões, 8 questões de marcar. E aí a gente faz e já matamos essa charada também. É mais um questionário, valendo mais um ponto. Semana passada não teve, né? Ah, tá certo, semana passada a gente não teve tarefa, né? Então essa semana terá uma tarefa. Aqui já está disponível para vocês responderem. Questionário 3, são 8 questões de marcar. Nada muito complexo, tá, pessoal? Né? Vocês podem fazer tranquilamente. Se não quiserem fazer, acho que tem um prazo mais ainda depois da aula da semana que vem, né? Quiserem esperar para fazer depois da aula, né? Para ter mais segurança. Deixa eu ver até quando ele está disponível. Duração. Não, eu posso estender ele até dia 10 de janeiro, pessoal. 10 de janeiro, 10 de dezembro. Né? E aí a gente tem já ainda a aula da próxima semana. Tá bom, pessoal? Deixa eu só colocar aqui bem direitinho, ó, a hora e a data. Ok. É isso aqui. Então, temos um questionário 3, vocês devem respondê-lo.
Se quiserem esperar até depois do dia 10, que ele vai estar aberto até dia 10. Dia 10 é a próxima quarta-feira. Quiserem esperar para depois da aula também, né? Podem, quiserem responder agora, quiserem esperar depois da aula, ainda vai ter tempo depois da próxima aula, tá? Bom, eu acho que era isso, pessoal. Não sei se tem mais alguma pergunta. Ana, ok? Então, abrimos esse questionário, já está disponível para vocês responderem, tem uma semana para concluí-lo. Tá? Deixa eu interromper aqui minha tela. Ok, beleza. Deixa eu só fazer agora... Eu vou encerrar a gravação, pessoal, permaneçam aí, que depois eu faço o registro da frequência de vocês.